Oi, tudo bem? Eu vim aqui falar de um assunto que geralmente gera muita discussão, que é a renúncia antecipada à herança concorrente. A herança concorrente é a herança do cônjuge aos bens particulares do outro cônjuge e que ele herda em conjunto, né, em concorrência com os descendentes ou ascendentes. Então, assim, geralmente a esposa ou o marido herda em conjunto com os filhos ou com os pais do morto. Porque assim, aqui no Brasil, vira e mexe acontece isso. A pessoa já foi casada, duas. Ai, meus gatos se matando. Então, às vezes acontece, a pessoa já foi casada uma vez ou duas, tá no segundo, terceiro casamento, quer se casar novamente, já tem filhos, né, de relacionamentos anteriores, o outro também já tem filhos, os dois têm patrimônio próprio, então eles não têm interesse em herdar os bens um do outro, eles preferem que o próprio patrimônio fique para os filhos. Então a pessoa chega no consultório do advogado e fala assim, eu quero casar com separação total de bens, porque a gente não tem interesse na herança um do outro. E aí eles ouvem do advogado, não pode. Ah, mas doutora, os dois querem a mesma coisa e a gente combinou, então ela quer deixar para os filhos dela, eu quero deixar para os meus e a gente quer colocar no pacto antinupcial que nenhum dos dois vai herdar os bens do outro. Aí a gente fala, você não pode fazer isso porque a justiça vai anular essa cláusula. E, inclusive, a justiça, em alguns estados, não deixa nem lavrar essa escritura, que contém uma cláusula assim. Então, você é obrigado a querer. E esse era o caso de São Paulo até há pouco tempo atrás. Se você falava, então, vou colocar isso no meu pacto e deixa para discutir depois, quando eu morrer ou quando o outro morrer, né? Aí a gente vê, quem sabe vai ter mudado esse entendimento. Não deixavam nem lavrar essa escritura. Então, os cartórios não faziam, a pessoa dava de cara com a porta e não podia fazer. Eu sempre achei um grande absurdo impedir a pessoa de dispor do patrimônio dela da forma como ela quer. Afinal de contas, foi ela quem construiu o patrimônio é dela e, enfim, eu sempre achei que tinha que deixar a pessoa fazer o que bem entendesse, né? Mas eu voto vencido nessa área. Então, não podendo fazer isso, o que os casais tinham que fazer? Eles tinham, para conseguir um efeito parecido, tá? Não é o mesmo efeito, um efeito ligeiramente parecido, o casal tinha que gastar uma fortuna em planejamento sucessório caríssimo, né? Porque doação, testamento, tinha que pagar as escrituras, recolher os impostos sobre a doação. Então, isso para minimizar o quinhão que cada um receberia do outro em caso de morte. E, enquanto isso, a maioria dos países permite que se coloque simplesmente no pacto que eles não têm interesse em herdar nada do outro e pronto. A Alemanha é assim, a França, a Suíça, eu acho que Portugal também permite, a Espanha, enfim. Ficamos para trás, como sempre, né? Então, tem pessoas que defendem que isso é de fato proibido e pessoas que são contra, nas quais eu me incluo, porque eu sempre defendo a liberdade de escolha, né? E as pessoas que são a favor da proibição, não é que são a favor da proibição, né? Mas elas entendem que realmente não pode. Elas se escoram em um artigo que tem no Código Civil que diz que você não pode fazer contrato com herança de pessoa viva, tá? Mas, qual que é o objetivo desse artigo? O objetivo é de evitar que a gente se encontre naquela situação grotesca, né, de ter um pai doente, um pai acamado, hospitalizado, e o filho torcendo para ele morrer logo, que é para poder, para receber a própria herança, né? E assim, eu não acho que o artigo, tudo bem, inibe um pouco, né? Você não pode ir vendendo a sua herança com seu pai vivo. Vamos combinar que isso é nojento mesmo, né? A pessoa fala, ele vai morrer mesmo, então eu já vou aqui negociando aquilo que eu vou receber de qualquer jeito. E a finalidade desse artigo é proibir que a pessoa faça isso, né? Para que, enfim, para que não haja, né? Para que não aconteça tanto isso. Os romanos já achavam isso fim da picada e eles tinham um nome para isso, né, que era Pacta Corvina, ou seja, porque evoca, né, aquela imagem do corvo rodeando a carniça. Então, eles já proibiam isso
para que não houvesse, né, para que o herdeiro não ficasse agindo como um corvo rodeando a carniça. Mas será que quando eu renuncio a uma herança, eu estou agindo como um corvo rodeando a carniça? Será? Eu acho que não. Porque, veja, se eu estou abrindo mão de todo e qualquer direito que eu possa vir a ter no futuro, quando essa pessoa morrer, eu não estou sendo beneficiada por isso. Pelo contrário, né? Eu estou abrindo mão. Então, eu entendo que isso não pode ser comparado à pacta corvina. Então, além disso, a renúncia à herança não é contrato, né? Esse artigo proíbe os contratos, mas a renúncia, a renúncia é ato unilateral, não é contrato. Então, e foi pensando nisso que o TJ aqui de São Paulo, né, acabou recentemente adotando esse entendimento de que não tem problema a pessoa colocar no pacto que renuncia. Por que renúncia não é contrato? Porque não depende do outro aceitar. Quando eu faço um contrato, eu preciso de, por exemplo, uma doação. Uma doação é contrato. Eu quero doar uma coisa a uma pessoa que quer aceitar. Tá? Então, eu tenho que ter essa aceitação para que o contrato seja celebrado. Mas, no caso de herança, hoje eu tô demais, hein? No caso de renúncia, não, se eu renuncio ao direito, o outro não tem que aceitar ou não. Eu não quero e pronto. Você não pode me obrigar. Então, por isso, eles entenderam dessa forma, né? Então, agora aparentemente está liberado que as pessoas coloquem no pacto antenupcial que elas não pretendem aceitar a herança uma da outra quando essa herança vier a existir.